Tribunal Federal. Você tem uma apuração sobre o presidente do STF, o ministro Edson Fachin. O STF está sob ataque já há muito tempo, né? E ele fala sobre coerência nas decisões e pede transparência aos ministros também, certo? Certo, Diego. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Edson Fachin, ele divulgou uma mensagem de fim de ano, né, no início dessa tarde, uma mensagem em que ele fala um pouco da democracia e do papel do STF. A gente viu aí nos últimos dias, principalmente, dois ministros, né, o ministro Dias Toffoli e o ministro Alexandre de Moraes, envolvidos numa série de críticas aí relacionadas à crise que envolve o Banco Master, né, que ontem, inclusive, teve a cariação ali pela Polícia Federal no Supremo Tribunal Federal. Enfim, Toffoli foi de jatinho com o advogado do Master para o jogo do Flamengo. O ministro Alexandre de Moraes teria aí, segundo matéria da jornalista Malu Gaspar do Globo, tentado influenciar, tentado saber, né, um pouco mais sobre a questão do Master com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. E aí também tem a mulher dele que trabalhou para o Master. Enfim, essas críticas aos ministros, elas respingaram no Supremo Tribunal Federal, que já desde a época do ex-presidente Jair Bolsonaro é alvo de muito ataques. Enfim, a gente lembra que o STF ele costuma ser esse alvo. E o ministro Edson Fachin, ele assumiu a presidência, Diego, como eu já também disse aqui, com a missão de tentar colocar aí um código de ética, né, de conduta da magistratura. E aí hoje nessa mensagem ele fala sobre essa coerência nas decisões, ele fala de que é preciso ter uma segurança jurídica, ele fala em transparência e ele fala também, Diego, em aperfeiçoamento. E aí é nesse ponto do aperfeiçoamento que está a grande intenção do presidente do Supremo Tribunal Federal, que é discutir a magistratura brasileira, os limites éticos da magistratura brasileira, tentar, ele usa o presidente Supremo, ele cita um modelo alemão, né, que tem aí algumas restrições e códigos de conduta para magistrados, como inspiração para o que seria esse código de conduta da magistratura brasileira. Mas aí a gente já mostrou aqui, a Dani Lima já trouxe aqui também para a gente, o Fachin hoje, ele termina o ano numa voz um pouco isolada, né, por conta justamente de que alguns colegas acham que essa luta dele por esse código de conduta acaba criando uma imagem de, olha, só ele é o correto aqui, né, como se os outros não fossem, enfim, criou ali um mal-estar no Supremo. Então, nos bastidores acham que é muito difícil, Diego, esse código de fato avançar, mas o ministro, por outro lado, né, o presidente do STF, ele tem realmente essa disposição, ele conversou já com outros presidentes de outras autarquias, né, do STM, de outros tribunais superiores, e também com ex-integrantes da Suprema Corte, para tentar chegar num diálogo que possa construir e que o STF possa ter uma imagem melhor com a sociedade. E aí, a gente falou aqui nos últimos dias, né, Diego, da necessidade da transparência, que é o que também defende o ministro Edson Fachin. E para encerrar, vou pegar uma frase dele aqui: a confiança da sociedade é construída dia após dia pela coerência das decisões, pela responsabilidade das ações e pela abertura permanente ao aperfeiçoamento. Essa é a mensagem de fim de ano que deixa aí o presidente do STF, Edson Fachin, que ano que vem vai ter a dura missão de conduzir o Supremo Tribunal Federal durante as eleições de 2026, né? O TSE vai estar no outro lado, mas sempre o Supremo Tribunal Federal é muito importante em anos eleitorais ainda mais, né, Diego? Características que acabam protegendo o Supremo também, né, professor? Então, eu acho assim que o nosso Supremo ele tem um mal de origem, que é ser uma instância de recurso. A grande maioria dos tribunais constitucionais dos outros países, a exemplo dos Estados Unidos, Alemanha e tudo mais tal, não são instâncias de recurso. Eu penso que algum dia essa reforma vai ter que ser feita e terminar, digamos, essa função do STF como uma instância de recurso, porque, como ela é uma instância de recurso, existe o risco da contaminação. E nós vemos a contaminação, quer dizer, então eu acho que esse código que o Fachin defende, ele é absolutamente necessário. E aí tem que haver a pressão da sociedade civil, a pressão da própria imprensa pelo seguinte, quer dizer, eu acho que um dos elementos desse código de conduta deveria proibir que parentes de segundo, terceiro grau pudessem militar em causas que têm julgamento no STF. Um outro elemento que o código deveria propor, quer dizer, é como regrar
o elemento da suspeição. Quando o ministro deve se declarar suspeito? Por exemplo, o fato do Toffoli ter viajado com os advogados do Master deveria ser uma declaração de suspeição. E eu acho assim que é evidente que há um desgaste do STF. O STF cumpriu um papel muito importante na defesa da democracia, no julgamento dos golpistas, mas nem por isso podemos, digamos, fechar os olhos a deslizes, né? Então, tudo que o Toffoli fez ali em torno do Banco Master é uma grande atrapalhada, quer dizer, é inadmissível o tipo de situação que ele convocou ali, envolvendo o Banco Central, o presidente do Master e o ex-presidente do Banco de Brasília, né? Quer dizer, uma cariação que era um absurdo, e tanto é que foi um absurdo que, em parte, ele teve que desfazer, né? Então, não, o Supremo Tribunal Federal ele tem que ser o guardião também da ética e da moralidade, porque se ele é a instância máxima de julgamento, se ele é o tribunal que, inclusive, julga as causas constitucionais, ele não pode se dar ao luxo de não parecer transparente e de assumir atitudes suspeitas aos olhos da opinião pública. Então, eu acho que esse código ele é muito bem-vindo, e embora os ministros não queiram, a pressão da opinião pública pode fazer com que ele termine passando. E só para a gente ser justo, né, no caso do ministro Alexandre de Moraes, as reportagens citaram uma pressão dele sobre o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, porém,